E o tema, que é aí a reflexão em torno da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é o tema principal aí da campanha Todos contra a Pedofilia, é o tema também da participação da Ana Fernanda Galvão, terapeuta ocupacional e psicopedagoga, hoje aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Vem pra cá, Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Prazer recebê-la aqui novamente. Prazer é meu. Principalmente para falar sobre esse tema, né? A gente sempre bate nessa tecla, é um tema que realmente a gente precisa refletir, a gente precisa falar com muita frequência, porque é só assim que a gente vai avançar no combate aos números negativos relacionados à questão principalmente da exploração sexual. É falando, né, Ana? Bom dia. Bom dia. É exatamente. A gente precisa pensar nessa proteção às nossas crianças, né? E o que a Lohana falou agora há pouco, essa responsabilidade compartilhada, e eu acho que aqui no nosso tema a gente vai falar da responsabilidade agora dos pais, né? Dos pais, da responsabilidade da escola. O que eu, enquanto mãe, preciso estar atento, o que eu preciso de estar percebendo, tanto para prevenir, quanto para identificar precocemente, né? Sinais de que essa criança está sofrendo algum tipo de abuso. Então, isso é muito importante, né? Essa atenção. Você falou sobre um tema central, né, quando a gente fala em refletir e falar sobre a situação em torno da exploração sexual das crianças e dos adolescentes, é o papel do pai, da mãe, é o papel da escola, porque a maior parte das vezes o agressor é uma pessoa de confiança daquela criança, né? Então, a pessoa que tem essa responsabilidade do cuidado, né, ela precisa estar sempre atenta a todos os movimentos, a todas as manifestações da criança, principalmente. Estar atento às manifestações da criança, então, se a gente percebe algum tipo de mudança no comportamento, se essa criança vai se tornando mais arredia, se ela se torna triste, se essa criança está se isolando de alguma forma, né? Se o desempenho dessa criança na escola começa a cair, eu digo no sentido de rendimento de nota, se essa criança começa a ter alguma dificuldade de socialização, se ela passa a ter vergonha excessiva do corpo. Então, esses são sinais importantes que a gente precisa de estar atento, mas, além disso, essa criança pode chegar em casa, às vezes, com presentes, com algumas coisas que a gente mãe, vai falar, olha, de onde você tirou isso? Como que você ganhou isso? Então, estar atento a isso, porque isso pode ser aí uma moeda de troca, né? E uma outra coisa muito importante que a gente precisa ensinar para os nossos filhos algumas coisas elas não podem ser mantidas em segredo. Então, segredo com o papai e com a mamãe não pode existir. E ensinar para os nossos filhos que se alguém pede segredo sobre alguma coisa, a gente precisa de estar entendendo que segredo que é esse, né? Se em alguma situação, claro, os adolescentes vão ter aí as questões com os amigos, que talvez não vão compartilhar com os pais, mas a gente precisa de ensinar que tipo de segredo essa criança pode guardar da gente. Você citou agora há pouco sobre, principalmente, a manifestação, né, que acaba sendo o primeiro indício de que algo está errado, né? Isso vem de forma repentina, ou vem de forma gradativa, demora, até mesmo para que os pais entendam um pouco sobre isso, né? Não, de um modo geral, essa criança vai ter essa mudança abrupta no comportamento. Então, mudou de forma abrupta o comportamento, claro, a gente precisa de entender também esse contexto da criança, né? Existe alguma outra coisa na família, mas independente da razão, uma mudança abrupta de comportamento da criança, uma queda de desempenho escolar ou social, é algo muito importante que a gente precisa estar atento. Alguma coisa está acontecendo. Você citou sobre conversar, né, com a criança. A gente sempre fala sobre falar do tema, né? É importante isso, né? Falar com a criança também sobre isso. Existem situações nesse sentido, pessoas maldosas nesse sentido. Enfim, falar com a criança também é necessário. É fundamental a gente falar com a criança, dizer para ela dos limites do corpo dela, quais são as partes do corpo dela que são só dela, que só o papai ou a mamãe que pode estar tocando ou vendo no momento de higienizar, e ensinar isso para ela, o que é só seu, o que ninguém pode pôr a mão. E, claro, de acordo com a idade da criança, né? A criança, a gente não precisa de dizer para a criança no sentido sexual, a criança não tem essa noção. O que a gente vai dizer esse espaço é só seu.
nesse lugar, por exemplo, eu vou no banheiro da escola, no banheiro de um restaurante, esse espaço é só seu. E são cuidados importantes, a gente vê muito isso, né? A gente está no restaurante, num barzinho, o nosso filho quer ir ao banheiro, e a gente deixa o nosso filho ir desacompanhado ao banheiro. É importante ter esses cuidados. São crianças que precisam estar o tempo todo sob a supervisão de um adulto. E isso é importante para poder, principalmente, criar na criança, né, esse sentimento do certo e errado, né, principalmente em relação a esse tema. Né? E esse entendimento do que a gente também permite entrar dentro da nossa casa. Nós estamos normalizando comportamentos que não são comportamentos infantis. Nós estamos normalizando crianças andarem, meninas andarem como mini adultas, né? Os meninos também. Então, hoje em dia, o que as meninas mais querem, meninas ali de 3, 4, 5 anos, o que elas querem? Maquiagem. Maquiagem é um adereço, ali, um utensílio para uma mulher adulta. E a gente vai normalizando essa adultização da infância, a gente vai normalizando o tipo de música que essa criança ouve, a gente vai normalizando o tipo de vídeo que essa criança assiste, e isso permite dar brecha para esse entendimento da criança que é normal. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? As portas da nossa casa, quem abre é a gente. A televisão da nossa casa, quem liga é a gente. Né? Então, o que eu estou oferecendo para essa minha criança, no sentido de conteúdo mesmo? O que eu mostro para elas? Né? Então, outro dia, minha filha perguntou para mim assim, mãe, o que é isso, sentar? Né? Das músicas, senta, senta, senta. Eu falei, minha filha, porque está todo mundo muito cansado. Então, todo mundo fica querendo sentar porque está cansado. E olha o tipo de conteúdo que a gente entrega. Né? E a criança quer saber disso. É normal, ela está dançando aquilo, ela está vendo alguém dançar aquilo. Né? Isso é importante. Esse testemunho é legal porque a criança é curiosa, né? Mas a maldade, muitas vezes, ela está na cabeça do adulto, não da criança. Né? Então, a forma como conduzir isso, ela é importante também. Ela é fundamental. A maldade, ela está realmente na cabeça do adulto. A criança não tem essa conotação sexual, de sexualidade que o adulto dá, mas a gente desperta isso na criança. A gente vai despertando essa curiosidade na criança à medida que a gente apresenta esse tipo de conteúdo para essa criança. Então, esse excesso de informação que a gente vive, a gente está apresentando isso para os nossos filhos. E a gente está deixando com que essa criança tenha acesso a conteúdos que não são conteúdos infantis. É interessante você citar sobre conteúdos. Eu tenho aqui a participação da Patrícia, lá do Esplanada. Ela está perguntando justamente sobre o uso de telas, né, celular, né, qual a melhor orientação nesse sentido, né, porque muitos conteúdos que podem trazer situações adversas nesse sentido vêm daí, né. O celular hoje, a internet, gente, o acesso é muito fácil, né, e o bloqueio muitas vezes para esse tipo de conteúdo é muito falho, né. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela contraindica qualquer quantidade de uso de tela para crianças menores de 2 anos de idade. Então, se essa criança tem menos de 2 anos, a tela não é o indicado para ela. Ela está ali no momento de criar conexão, de socializar, né? Enfim. Depois dessa idade, é importante a gente pensar no tempo que a gente vai colocar aí mais ou menos 3 horas semanais com a supervisão de um adulto. Então, a gente supervisionar o que os nossos filhos estão vendo, isso é muito importante. Então, qual que é a idade que eu vou dar um WhatsApp para o meu filho? O meu filho sabe gerenciar isso? Ele consegue filtrar qualquer informação que é verdadeiro, que não é verdadeiro, o que é relevante para o desenvolvimento dele, o que não é relevante? Bom, na minha casa, a minha filha do meio tem 11 anos e ela ainda não tem contato com o WhatsApp, com o Instagram. Eu vejo isso acontecendo frequentemente. Então, essa criança, ela consegue gerenciar essas informações? Não, ela não consegue. Então, ela não está apta a ter contato com tanta autonomia e independência desses aplicativos, dessas telas. Mas a gente sabe também que, às vezes, até a escola pede, né? Faz uma pesquisa assim, de tal vídeo, enfim.
E aí a supervisão de um adulto. É importante você falar sobre supervisão, eu sempre ouço muito o Casé falar sobre isso. Celular para pai e mãe não existe senha, né? É importante, né? Exatamente. É um exemplo muito claro da supervisão. Você tem que ter contato direto com tudo que o filho compartilha ou faz no celular. Exatamente. E inclusive, até controle no sentido do o que de aplicativo que ele está utilizando, o que ele está acessando. Aqui, hoje a gente está falando especificamente da questão de abuso sexual, exploração sexual, mas a gente vê conteúdo até no sentido de um sofrimento psíquico mesmo, levando criança para autoextermínio, né, a fazer aqueles desafios assim surreais, né, que colocam em risco mesmo a vida da criança. Então, isso é muito importante. E, Flaviano, sabe o que a gente tem visto? Às vezes, os próprios pais fazendo filmagem de situação que expõe a criança. Né, tem um vídeo rodando aí que é uma menininha que ela fala com o aplicativo e o aplicativo repete a voz da menininha. A menininha chora, falando, ele roubou minha voz, a menininha chorando. E aquela criança numa situação de sofrimento, e ao invés dela receber acolhimento, ela recebe a mãe filmando e colocando isso em exposição. Então, o que nós estamos fazendo também, né? O quanto a gente expõe os nossos filhos nas nossas redes sociais. Então, eu acho que também é algo importante para a gente estar pensando. E essa exposição na rede social, gente, pode ser muitas vezes a porta de entrada para um abusador. Exatamente. Que utiliza, às vezes, a rede social para fazer contato com a criança, né? Seja aí através do Instagram, seja através do próprio WhatsApp. Esse cuidado é um papel de extrema responsabilidade dos pais. Exatamente. E quando a gente diz para os nossos filhos que esse corpo, né, esse corpo é dela, é dele, que nesse espaço é um espaço sagrado e que só quem ela permitir pode ter acesso, mas em um determinado momento a permissão ela é somente para a mamãe e o papai. Dizer disso para a criança é muito importante. E é claro que a gente também tem que fazer isso sem colocar medo, né? Não é a cultura do medo, é a cultura do cuidado, da prevenção, desse entendimento mesmo. Olha, se alguém te pedir, você vai chamar a mamãe, você vai chamar o papai. Se alguém te pedir para você mandar uma foto, por exemplo, você vai chamar a mamãe, vai chamar o papai. Né? Quem são as pessoas que você pode conversar no Instagram? Quem são as pessoas que você pode conversar no WhatsApp? Então, ter esse excesso de zelo é muito importante. Eu tenho aqui uma dúvida do Douglas, lá do bairro Bom Pastor. Muito obrigado, viu, Douglas, pela audiência e também pelo carinho aqui com o programa. E é uma dúvida muito interessante. A parte cognitiva tem uma perda com o suposto abuso ou somente a parte comportamental? Não uma perda cognitiva no sentido quantitativo. Então, por exemplo, não vai ter uma alteração no QI dessa criança. Ela vai continuar tendo a mesma capacidade cognitiva. O que vai acontecer ela vai perder desempenho cognitivo por questões emocionais, por questões psíquicas. Alteração cognitiva direta, não, mas o impacto cognitivo, sim. Porque a depressão, a ansiedade, ela vai trazer uma dificuldade na manifestação dos conteúdos cognitivos, né, da aprendizagem, principalmente, da socialização também, das habilidades sociais, das habilidades de interação. Então, é muito importante a gente entender que inclusive, essa queda nesse desempenho, essa dificuldade cognitiva que pode aparecer, ela pode ser um dos sintomas. Ana, nós falamos muito sobre o papel dos pais, né? E tem também o papel da escola, né, que a gente falou lá no início, né? E acabou que a gente não aprofundou um pouco nisso. A escola, principalmente na identificação do problema do abuso, é extremamente importante, né? É porque esses sinais eles vão aparecer lá. Essa criança vai perder desempenho, essa criança vai parar de participar, essa criança vai perder no sentido de conteúdo, vai perder nota. Essa criança vai começar a apresentar sintomas importantes nesse ambiente. Então, a mesma coisa, se essa criança muda o comportamento dentro da sala de aula, o professor percebe isso, tem que rapidamente acionar a família, porque é um sinal de algum tipo de sofrimento para essa criança. Seja ele qual for, é importante acionar a família. E dentro do ambiente escolar, né, a questão dos banheiros, sempre vigilante, né,
quem vigia esse momento, tem alguém gerindo esse momento, de turminha que está fazendo desfraude na escola, por exemplo, é interessante que faça xixi todo mundo junto, ou vamos cada um de uma vez, vamos fazer uma filinha para esperar, porque isso é importante, né? A criança entender que aquele momento de fazer o xixi, de fazer o cocô, que é um momento só dela, isso ajuda a preservar o próprio corpo. Inclusive, eu tenho até uma pergunta aqui interessante nesse sentido do Fernando. Ele está falando que alguns lugares tem o banheiro família, né? E é sempre conversa com os filhos nesse sentido, né? A menina tem seu banheiro, o menino tem seu banheiro, é um momento só deles. É como fazer naqueles ambientes que tem o feminino e o masculino. E, por exemplo, ele está citando aqui que tem uma filha, né? Como fazer, como lidar nesse momento? Tem que ser com naturalidade, né, Ana? Com naturalidade. A gente precisa de cuidado do que é nosso, né? Então, a minha filha, o meu filho, vai ao banheiro com supervisão. Ah, eu sou homem, não posso entrar no banheiro feminino, eu tenho menina. Fica na porta esperando. Né? Fica na porta esperando. O lugar de esperar a criança, quando ela vai ao banheiro, é na porta do banheiro. Não é sentado na mesa. Então, a gente tem que acompanhar a nossa criança. A mesma coisa dessa vigilância no parquinho. Todos esses são ambientes que despertam aí a curiosidade e o interesse do abusador. Então, a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Queria registrar aqui a mensagem, ele não citou o nome, citou sim, o Rubim, lá do bairro Planalto. Muito obrigado, viu, Rubim? Tá parabenizando você, viu, Ana? Tá dizendo que é uma lição de comportamento que você está passando para as famílias na sua participação de hoje. Obrigada, Rubim. E tem a mensagem também aqui do Alisson Rodrigues. Ele está dizendo que foi seu aluno, tá? No primeiro ano de psicologia, lá no Pitágoras. Está te mandando aí um abraço especial e está te parabenizando também pela participação. Obrigada, Alisson.